CEO milionário se apaixona por secretária sem saber que ela era sua. Olá, seja bem-vindo a mais uma história que promete prender sua atenção do começo ao fim. Imagine um CEO milionário, poderoso e acostumado a conseguir tudo o que quer. Ele se apaixona por uma mulher simples, misteriosa e encantadora, sua nova secretária. Mas o que ele não sabe é que essa mulher esconde um segredo que mudará sua vida para sempre. Se você gosta de histórias envolventes, cheias de romance, reviravoltas e dilemas emocionantes, já curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo essa história? Agora, prepare-se, porque essa narrativa vai te surpreender. O amor pode surgir nos lugares mais inesperados. Às vezes, ele se esconde atrás de máscaras, em meio a contratos esquecidos, em promessas desfeitas pelo tempo. Mas e se o destino resolvesse brincar com duas pessoas, colocando-as frente a frente sem que percebam a verdade? Esta é a história de Daniel Vasconcelos, um CEO milionário, determinado e meticuloso. Para ele, negócios sempre vieram antes de tudo. O amor, um conceito abstrato, algo que nunca fez parte de seus planos. No passado, por motivos que ele considerava puramente estratégicos, Daniel aceitou um casamento arranjado. Uma união sem amor, feita apenas para cumprir um acordo entre famílias influentes. Mas, com o tempo, esse casamento caiu no esquecimento e ele se distanciou completamente da esposa. Para ele, aquela relação era apenas um detalhe jurídico que logo seria resolvido com um divórcio. Até que um dia, uma nova secretária entrou em sua vida. Uma mulher de olhar misterioso, dedicada, eficiente e estranhamente familiar. O que Daniel não sabia era que essa mulher não era uma desconhecida qualquer. Na verdade, ela era a sua própria esposa, a mesma mulher com quem ele havia se casado anos atrás e que ele estava prestes a deixar para sempre. Mas por que ela se apresentou com outro nome? O que a levou a esconder sua verdadeira identidade? À medida que a relação entre os dois se torna mais intensa, Daniel se vê dividido entre a paixão avassaladora e a verdade inesperada que está prestes a vir à tona. Será que ele conseguirá lidar com essa revelação? O amor será forte o suficiente para superar o passado? Prepare-se, porque essa história vai te surpreender a cada detalhe. Daniel Vasconcelos sempre foi um homem de negócios. Sua rotina era milimetricamente planejada e sua mente estava sempre focada em estratégias, números e crescimento empresarial. Para ele, sentimentos eram distrações. Ele aprendeu cedo que o mundo corporativo não perdoava fraquezas e o amor era uma delas. Aos 32 anos, ele já era um dos empresários mais influentes do país. Sua empresa, um império do setor financeiro, crescia exponencialmente e cada passo que ele dava o tornava ainda mais poderoso. Mas o que poucos sabiam era que sua vida pessoal estava longe de ser tão bem estruturada quanto sua carreira. Anos atrás, pressionado por interesses familiares, Daniel aceitou um casamento arranjado. Seu pai, um magnata com uma visão tradicionalista, acreditava que alianças matrimoniais ainda eram a melhor forma de consolidar fortunas. O casamento com a filha de um influente empresário parecia a jogada perfeita. Daniel nunca se importou com a identidade da noiva. Para ele, aquilo era apenas um contrato, um compromisso de papel. A cerimônia foi discreta, quase protocolar. Ele sequer olhou nos olhos da mulher que estava ao seu lado no altar. E logo após o casamento, a distância entre os dois se tornou natural. Sem sentimentos, sem convivência, sem apego. Os anos passaram e o contrato de casamento se tornou apenas um detalhe em meio à sua rotina intensa. Daniel sabia que, em algum momento, teria que formalizar o divórcio, mas isso nunca foi uma prioridade. Para ele, aquela união já estava morta antes mesmo de começar. Foi então que sua empresa entrou em um período de reestruturação. Precisava de uma nova secretária pessoal, alguém competente, discreta e profissional. E foi assim que Helena entrou em sua vida. Helena era tudo o que Daniel procurava em uma assistente. Eficiente, discreta e extremamente dedicada ao trabalho. Seu profissionalismo era impecável, mas o que mais o intrigava era o seu olhar. Havia algo familiar nela. No início, Daniel tentou ignorar esse detalhe. Ele nunca prestava atenção demais em seus funcionários, mas com o tempo, a presença de Helena começou a afetá-lo de uma forma que ele não compreendia. Ela era inteligente, perspicaz e sempre sabia exatamente o que ele precisava antes mesmo que ele pedisse. E então, sem perceber, Daniel começou a se sentir atraído por ela. A cada dia, um novo detalhe sobre Helena o fascinava. Seu jeito de falar, sua postura, sua frieza
equilibrada com uma delicadeza sutil, mas havia algo que ele não conseguia entender. Por que uma mulher como ela havia escolhido aquele emprego? Helena evitava falar sobre sua vida pessoal. Sempre que Daniel tentava puxar algum assunto mais íntimo, ela mudava de tema. Ele percebia que ela escondia algo, mas não sabia o quê. Até que certo dia, Daniel encontrou um documento em sua mesa. Era um contrato de casamento, o seu contrato de casamento. E o nome da esposa que ele havia ignorado por anos estava bem ali, impresso no papel. Helena Vasconcelos. O mundo de Daniel parou por um instante. A mulher por quem ele estava se apaixonando era a sua própria esposa. Daniel segurava o documento com força, sentindo uma onda de choque percorrer seu corpo. Sua mente tentava encontrar uma explicação lógica, mas a verdade era inegável. A mulher por quem ele estava se apaixonando, aquela que o intrigava todos os dias com seu olhar misterioso, era ninguém menos que sua própria esposa, uma esposa que ele havia ignorado por anos. Ele olhou para a porta de sua sala. Lá fora, Helena trabalhava calmamente, como se nada tivesse acontecido. Como ela conseguia agir assim? Como havia conseguido esconder isso dele? A primeira reação de Daniel foi a raiva. Ele odiava ser enganado, detestava segredos. Por que Helena simplesmente não havia contado? Por que havia aceitado aquele emprego sem revelar a verdade? Mas, no fundo, algo mais o incomodava. Ele não queria que isso mudasse a forma como se sentia por ela. Pela primeira vez em anos, ele estava envolvido de verdade com alguém. Ele queria entender. Decidiu não confrontá-la de imediato. Em vez disso, começou a observá-la ainda mais atentamente. A maneira como ela se movia, sua expressão quando achava que ninguém estava olhando, o jeito que evitava assuntos pessoais, tudo agora fazia sentido. Naquela noite, Daniel foi para casa e releu o contrato de casamento. Tentou se lembrar do rosto de Helena no dia da cerimônia, mas era como tentar puxar uma lembrança distante, quase inexistente. Ele nunca havia dado importância àquela mulher, mas agora ela era tudo em que ele conseguia pensar. Nos dias seguintes, ele passou a testá-la. Fazia perguntas sutis, tentava pegá-la de surpresa. Certa vez, mencionou casualmente que estava considerando se divorciar, apenas para ver sua reação. Helena não demonstrou nada, apenas assentiu e disse: "Se é o que deseja, posso providenciar os documentos." A resposta fria deveria tê-lo deixado satisfeito, mas, ao contrário, despertou um incômodo profundo. Daniel queria que ela reagisse, que mostrasse qualquer emoção, mas Helena permaneceu inabalável. Até que, uma noite, ele tomou uma decisão. Após o expediente, quando Helena estava prestes a sair, Daniel a chamou em sua sala. Ela entrou, fechando a porta atrás de si, como fazia todas as vezes. Mas desta vez, havia algo diferente no ar. "Há quanto tempo você sabe?" ele perguntou sem rodeios. Helena não demonstrou surpresa. Apenas o olhou por alguns segundos antes de responder com a mesma calma de sempre. Desde o primeiro dia, Daniel sentiu o estômago revirar. Ele já esperava aquela resposta, mas ouvi-la em voz alta tornava tudo mais real. "Então por que não me disse nada?" ele insistiu. Helena hesitou por um momento, depois deu um pequeno sorriso. Não um sorriso feliz, mas um que carregava um toque de tristeza. "Porque você também não sabia." Daniel ficou em silêncio. Ela continuou: "Para você, eu nunca existi de verdade. Você assinou aquele contrato sem nem ao menos olhar para mim. Nosso casamento foi apenas um negócio para você. E com o tempo eu percebi que eu também não queria ser apenas um nome em um papel." Daniel não soube o que dizer. Pela primeira vez, ele via tudo sob uma nova perspectiva. "Então, por que veio trabalhar aqui?" ele perguntou. Helena desviou o olhar por um instante. "Porque eu queria ver quem você realmente era." Havia tanta verdade naquela resposta que Daniel sentiu um peso no peito. Ele sempre se orgulhara de ser um homem racional, impenetrável, mas agora, frente a Helena, sentia-se vulnerável. E pela primeira vez em sua vida, não sabia qual seria seu próximo passo. O silêncio tomou conta da sala. Daniel encarava Helena, tentando absorver cada palavra dita por ela. O que mais o incomodava não era o fato de ela ter escondido a verdade, mas sim perceber o quanto ele havia sido indiferente no passado. Ele sempre se orgulhara de sua objetividade, de sua capacidade de separar negócios de emoções. Mas agora, tudo parecia escapar ao seu controle. "Você queria me ver de verdade?" ele repetiu, como se ainda não conseguisse entender. Helena assentiu, cruzando os braços em um gesto defensivo. "Sim, eu precisava saber se o homem que eu me casei sem escolha era alguém capaz de sentir algo além de ambição." Aquelas palavras atingiram Daniel em cheio. "E qual foi a sua conclusão?" ele perguntou, quase com medo da resposta. Helena o observou por um longo momento antes de responder. "Você não é exatamente como eu imaginava." Daniel franziu
franziu a testa. Isso é bom ou ruim? Helena soltou um leve suspiro. Acho que é surpreendente. Houve um momento de tensão entre os dois, como se ambos estivessem testando os próprios limites. Daniel se recostou na cadeira, passando a mão pelos cabelos. Ele nunca havia lidado com algo assim antes. Estava acostumado a ter controle sobre tudo, mas agora, diante de Helena, sentia-se desarmado. E agora? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para ela. Helena deu um pequeno sorriso, mas seus olhos ainda carregavam uma sombra de melancolia. Agora, você decide. Aquelas palavras ecoaram na mente de Daniel pelo resto da noite. Pela primeira vez, ele percebeu que o casamento que tanto ignorara não era apenas um contrato, mas uma história inacabada. Nos dias seguintes, ele passou a enxergar Helena de uma forma diferente. Cada gesto dela, cada olhar, cada silêncio parecia carregar um significado que ele antes não percebia. E mais do que isso, percebeu que não queria mais se afastar dela. Mas será que era tarde demais? Daniel nunca havia sentido algo tão intenso. Ele, que sempre viveu para os negócios, agora se via mergulhado em um turbilhão de emoções que não sabia como controlar. Sua mente dizia que deveria seguir com o divórcio, resolver tudo como faria em qualquer negociação fria e lógica. Mas seu coração começava a sussurrar algo diferente. A cada dia, a presença de Helena o afetava mais. Ele passou a observá-la não como uma funcionária, mas como a mulher que, de alguma forma, sempre esteve em sua vida. Notou detalhes que antes ignorava. A forma como ela mordia o lábio quando estava concentrada, a maneira como seus olhos brilhavam quando falava sobre algo que gostava, o jeito sutil, mas afiado, com que desafiava suas decisões. Ele estava apaixonado por sua própria esposa. Mas como poderia conquistá-la se, para ela, ele sempre havia sido um estranho? Determinou-se a se aproximar, a tentar entender os sentimentos de Helena, mas ela parecia decidida a manter a distância, sempre profissional, sempre mantendo o mesmo tom neutro. Até que um dia, Daniel a surpreendeu saindo da empresa mais tarde do que o habitual. Sem pensar, a seguiu até o estacionamento. "Podemos conversar?" ele perguntou, encostando-se ao carro dela. Helena suspirou, parecendo relutante, mas assentiu. Os dois entraram no carro e, por alguns instantes, o silêncio foi absoluto. "Você quer mesmo esse divórcio?" Daniel perguntou de repente. Helena virou o rosto para encará-lo, surpresa com a pergunta direta. "Por anos, você nem se lembrou de que era casado", ela disse. "Por que agora isso importa?" Daniel desviou o olhar por um momento, tentando encontrar as palavras certas. "Porque agora eu sei quem você é", ele admitiu. Helena riu, mas não havia humor em sua risada. "Você não sabe nada sobre mim, Daniel." Ele fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso da verdade. "Então me deixa conhecer você agora." Helena o observou por um longo momento. Seu olhar estava carregado de sentimentos conflitantes. "E se for tarde demais?" ela sussurrou. Daniel sentiu um aperto no peito. "Então me deixe provar que não é." A tensão entre os dois era palpável. Helena respirou fundo, desviando o olhar. "Eu preciso de tempo." Daniel assentiu. "Eu espero." Ele não sabia quanto tempo isso levaria. Não sabia se conseguiria reconquistá-la, mas, pela primeira vez em sua vida, estava disposto a tentar. Os dias seguintes foram um verdadeiro teste de paciência para Daniel. Ele, acostumado a resolver tudo com rapidez e eficiência, agora se via preso a algo que não podia controlar: os sentimentos de Helena. Ela continuava a manter certa distância, mas, pouco a pouco, Daniel começou a notar pequenas mudanças. O olhar dela demorava um pouco mais sobre ele. Os sorrisos, antes raros, tornaram-se ligeiramente mais frequentes. E, acima de tudo, ela já não parecia indiferente. Uma noite, Daniel decidiu que precisava fazer algo além de palavras. Ele precisava mostrar a Helena que estava disposto a lutar por ela. Sem avisá-la, foi até o pequeno apartamento onde ela morava. Quando Helena abriu a porta, surpresa ao vê-lo ali, Daniel apenas disse: "Eu cansei de esperar. Preciso que você saiba o que eu realmente quero." Ela cruzou os braços, defensiva. "E o que você quer, Daniel?" Ele respirou fundo antes de responder. "Você." Helena piscou, como se não tivesse certeza de que ouvira direito. "Eu sei que fui um idiota por anos. Sei que tratei nosso casamento como um contrato qualquer, mas não posso ignorar o que sinto agora. E se você ainda tiver algum espaço para mim, quero recomeçar." O silêncio se prolongou. Daniel sentia o coração acelerado, algo que nunca acontecia em reuniões de negócios ou diante de desafios corporativos. Então, finalmente, Helena falou: "E se eu disser que é tarde demais?" Daniel engoliu seco. "Então eu aceito, mas eu precisava tentar." Helena o observou por um longo momento. Então, para a surpresa de Daniel, ela deu um pequeno sorriso. "Você sempre foi arrogante assim?" Ele riu, aliviado. "Provavelmente." Ela suspirou,
abrindo um pouco mais a porta. Entra. Acho que a gente tem muito o que conversar. E naquele momento, Daniel soube que talvez, só talvez, ainda houvesse uma chance para os dois. O destino tem formas estranhas de juntar duas pessoas. Daniel e Helena começaram como desconhecidos, tornaram-se marido e mulher por obrigação, e só então se apaixonaram de verdade. Talvez o amor nem sempre surja no momento certo, mas quando é verdadeiro, ele sempre encontra uma maneira de acontecer. Se você gostou dessa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias emocionantes como essa. E me conta nos comentários, você acredita que o amor pode superar qualquer erro do passado?